Dr. Kenneth Hagin, Sermões Clássicos. Capítulo 1. Familiarize-se com o seu Pai Celeste. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Espiritualmente falando, há apenas duas famílias na terra: a família de Deus e a família de Satanás. Todas as pessoas, independentemente de sua origem ou formação, pertencem a uma dessas duas famílias. A qual delas você pertence? Quem é o seu pai? Deus ou Satanás? A única maneira de você ser libertado da família de Satanás é nascer da família de Deus. João capítulo 3, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você precisa receber a Jesus como seu Salvador e nascer de novo a fim de pertencer à família de Deus e poder chamá-lo de Pai Celeste. Ao nascer de novo, você começa a crescer espiritualmente à medida que conhece seu Pai Celeste. A primeira forma de familiarizar-se com Deus, o Pai, é através de sua palavra. Smith Wigglesworth disse certa vez: "Não posso compreender Deus através de sentimentos. Eu compreendo pelo que a palavra diz sobre Ele. Ele é tudo o que a palavra diz que Ele é." Veja, muitas pessoas querem familiarizar-se com o Pai através de experiências. E é verdade. Você pode aprender algumas coisas sobre Deus, o Pai, através de diferentes experiências na vida. Mas a primeira forma de conhecer o Pai é através da sua palavra. Na palavra descobrimos qual é a natureza do Pai e o quanto Ele nos ama e se importa conosco. O que a palavra fala sobre o nosso Pai Celeste? Nos Evangelhos, Jesus sempre apresentou Deus como um Pai amoroso. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 16, versículo 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Era difícil para os judeus entenderem o que Jesus estava dizendo quando falava sobre um Pai de amor. Eles apenas conheciam a Deus como um Deus de lei e justiça, e este é um de seus aspectos. Mas Jesus estava apresentando o lado paterno de Deus. Ele estava apresentando a própria natureza do Pai, pois a Bíblia diz que Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo e número 8. Jesus revelou Deus como um Pai amoroso que cuida de todas as nossas necessidades. Mateus, capítulo 6, versículo 8 e o versículo de número 26. Não vos assemelheis, pois, a eles, os gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Note o imenso carinho nessa figura do Pai cuidando de seus filhos. Nosso Pai Celeste conhece nossas necessidades e deseja cumpri-las antes mesmo que lhe peçamos ajuda. Porque Deus é meu Pai. Gosto de fazer o que Paulo fala em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 14. Gosto de me ajoelhar e dizer: ponho-me de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra família, tirada de Deus, tira Deus de um rígido contexto religioso,
e torna o nosso relacionamento com o Pai muito real e íntimo. Somos parte da família de Deus. Este fato não tem relação alguma com religião. A religião é rígida e fria, mas o cristianismo é o relacionamento com um Deus que é um Pai amoroso. Muitos cristãos têm dificuldade em perceber Deus como um Pai de amor que se importa com eles. Muitas vezes, os cristãos são ensinados a temer a Deus e a se retrair diante de um Deus de justiça. Eles têm a ideia de que Deus é como um juiz que se senta lá no céu e procura uma chance de punir as pessoas no momento em que elas cometem um erro. Mas não, Deus é amor. Graças a Deus pelo amor do Pai que Jesus nos revelou. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala mais sobre o cuidado de Deus por seus filhos. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 39. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas são ensinadas a ler o último versículo deste modo: todas estas coisas vos serão tiradas. Elas acham que se colocarem Deus em primeiro lugar não vão ter nada. Mas não foi o que Jesus disse. Ele disse que as coisas que vocês precisar lhes serão acrescentadas. À medida que você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa promessa prova o amor e o cuidado de seu Pai por você. Veja Mateus capítulo de número 6, versículo 34. Jesus disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Uma outra tradução diz, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Esse versículo nos mostra que o Pai não quer seus filhos cheios de preocupação e ansiedade, porque Ele nos ama e quer suprir todas as nossas necessidades. Portanto, não se preocupem, nem fiquem ansiosos. Não se aborreça, você pode estar certo de uma coisa. À medida que confiar a sua vida a Deus, Ele vai assumir o lugar de Pai e agir como tal em sua vida. Ele é seu Pai e Ele ama, cuidando de você com um amor eterno. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. No livro de João, Jesus mostra que o Pai deseja uma íntima comunhão com seus filhos. João, capítulo número 14, versículo 21 e o versículo 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A frase faremos nele morada significa que o Pai e Jesus virão e fixarão residência em você à medida que obedecer à palavra de Deus. Aqui está revelado o desejo do Pai Celeste de ter contínua comunhão com você, seu filho. Note que Jesus enfatiza 2 pontos em João 14, versículo de número 21 e 23. Primeiro, ele falou sobre nossa responsabilidade ao dizer que devemos guardar seus mandamentos. Jesus resumiu todos os seus mandamentos em um só ao dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13, 34. Não precisamos nos preocupar muito em obedecer todos os mandamentos do Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, versículo 10. Em outras palavras, se guardar esse único mandamento andando em contínuo amor, você vai automaticamente cumprir todos os outros mandamentos. O segundo ponto que Jesus enfatizou foi o amor do Pai. E aquele que me ama será amado por meu Pai. João 14, 21. O grande Deus Pai é um Deus de amor. E a sua própria natureza amorosa o compele a cuidar de seus filhos e a suprir suas necessidades.
Pense sobre os pais terrenos. A maioria deles quer o melhor para os filhos e sabe dar boas coisas a seus filhos. Bem, a Bíblia faz a pergunta: se os pais terrenos sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais nosso Pai Celeste sabe dar boas dádivas a seus filhos? Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quais são as boas coisas que o Pai quer dar a seus filhos? Se você tem uma necessidade, é bom tê-la suprida. Por exemplo, se você estivesse com dores, seria uma boa coisa ser curado. A Bíblia diz que a cura é uma boa coisa. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. A cura é uma boa coisa, e seu Pai Celeste tem prazer em lhe dar a boa dádiva da cura, bem como qualquer outra coisa que você possa precisar. Se isso é difícil para você aceitar, aqui está um importante fato da Palavra de Deus que você precisa saber. Nós podemos desfrutar do mesmo relacionamento com o Deus Pai que Jesus desfrutou enquanto andava pela terra. Deixa-me provar essa afirmação através da oração de Jesus ao Pai no livro de João. João 17, 23. Eu neles, os crentes, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Tome posse desse fato. Deus o Pai não ama a Jesus mais do que ama você. Andar à luz dessa verdade fará uma enorme diferença na maneira como você conduz sua vida. Por exemplo, já que o Pai ama você tanto quanto ama Jesus, você nunca precisa temer os problemas da vida. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que pode alguém fazer a um filho de Deus a quem o Pai ama e protege? O Pai estava com seu filho, Jesus, quando andou pela terra e está com você também. Vejamos uma importante afirmação que Jesus fez sobre o seu relacionamento com o Pai. João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: todos vocês vão me deixar e ser dispersos. Mas ainda assim não estou sozinho. Meu Pai está sempre comigo. E se Jesus pode dizer isso, nós também podemos, porque o Pai nos ama exatamente como amou a Jesus. Diante de qualquer prova ou aflição, você pode dizer: não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Ainda que todos me abandonem, não estou só, porque o meu Pai nunca me abandonará. Algumas pessoas começam a sentir pena de si mesmas se alguns amigos a abandonam. Elas se consomem em autopiedade e pensam: ninguém me ama. Mas isso não é verdade. As pessoas que pensam assim precisam familiarizar-se com o Pai através da palavra. Seu Pai Celeste as ama e prometeu nunca deixá-las ou abandoná-las. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 e versículo também 8. Hebreus 13, 5. Quando você familiarizar-se com o Pai através de sua palavra e começar a andar na luz daquilo que aprendeu sobre ele, não vai mais precisar se consumir em autopiedade. Seus dias tristes terão terminado porque você saberá que não está só. O Pai está sempre com você, assim como estava sempre com Jesus. Portanto, você pode sempre se sentir a salvo e seguro em seu amor. Meu pai terreno deixou a minha mãe e a nós crianças quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Mas me lembro de um incidente com ele que ilustra esse sentimento de segurança que uma criança tem ao saber que seu pai está por perto.
Certo dia, quando eu ainda era um garotinho, meu pai e eu fomos juntos para a cidade. Enquanto andávamos em meio à multidão, percebi de repente que havia me separado dele. Lembro-me de como fiquei assustado, muito agitado. Procurava por ele ao meu redor. Quando finalmente o vi, corri o mais rápido que pude e agarrei seu dedo. Enquanto apertava seu dedo com força, senti que tudo estava bem de novo. Eu não estava mais com medo. Sabia que nenhum mal me aconteceria, porque meu pai estava lá comigo. Isso é ainda mais verdade quando se trata de seu Pai Celeste, porque seu Pai Celeste prometeu nunca lhe deixar ou abandonar. Você não está sozinho. Se você está amedrontado ou sobrecarregado pelas provas e aflições da vida, simplesmente agarre o dedo de Deus e siga em frente. Já vimos várias afirmações de Jesus sobre o Pai. No contexto dessas poderosas afirmações sobre o amor do Pai, outros textos ganham nova luz e se tornam mais reais para nós. Como exemplo, vejamos um texto familiar. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você deveria ler essa passagem como se seu Pai Celeste estivesse falando diretamente com você, porque esta é uma mensagem do próprio coração de Deus para você. Ele quer que você coloque um ponto final nas preocupações, dúvidas e temores em sua vida. Como você se livra das preocupações, dúvidas e temores? Fazendo o que a Escritura diz. Lance toda a ansiedade sobre o Pai. Entregue-se ao seu amor e ao seu cuidado. Ao fazer isso, certifique-se de ter deixado o seu fardo com o Senhor. Depois de ter entregue seus problemas ao Pai de uma vez por todas, não os pegue de volta. Deus nos diz algo similar no livro de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. Deus não é um pai injusto. Ele nos ama e não pediria que fizéssemos algo que não pudéssemos fazer. Mas o que faremos se não podemos nos preocupar? O restante do versículo nos diz: Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, pedidos definidos, com ações de graça. Pense na diferença que faria nas vidas das pessoas andar à luz desses textos. Algumas pessoas vão a muitos lugares experimentando todos os caminhos, exceto o caminho de Deus para receber livramento e vitória. Talvez recebam ajuda temporária, mas não vão saber o que é ter vitória permanente até que exercitem ser praticantes da palavra. Você só vai saber o que é ter vitória quando se recusar a se preocupar e se aborrecer sobre os seus problemas e cuidados. Em vez disso, leve seus problemas ao Senhor em oração e agradeça-lhe pela resposta. Seu Pai lhe ama. Ele está interessado em você. Se apresentar-lhe seus pedidos e esperar em sua presença, ele lhe ajudará a entender o que fazer e lhe dará as respostas para seus problemas. Quando seu Pai Celeste lhe ama, você não gostaria de conhecê-lo melhor? Aproveite o acesso que seu Pai providenciou para você através de Jesus, Filipenses 2,18, e familiarize-se com Ele através de sua palavra. Tenha comunhão com Ele através da oração e lance toda a sua ansiedade sobre Ele. À medida que conheça e experimente em sua própria